Olá, meu nome é Elisângela Sales, eu sou psicopedagoga e estou aqui para mais uma semana de vídeo, né, do nosso projeto lá do Espaço Fazendo a Diferença, em que toda semana eu vou publicar um vídeo relacionado à aprendizagem. E hoje o nosso tema, ele é um pouquinho polêmico, né? Porque algumas pessoas, ao ouvirem falar sobre isso, né, tem calafrios, né? Então eu já coloquei uma publicação lá no meu Instagram, né, sobre esse assunto e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre ele, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês o tema da semana. Então, olha lá. Rotina e aprendizagem. Será que rotina interfere na aprendizagem? Será que a rotina ajuda na aprendizagem? Eu sou suspeita para falar, porque assim, eu acredito que a rotina, né, dentro de todos os estudos que eu fiz até hoje, né, da vivência também, que a rotina, ela interfere demais na aprendizagem da criança. Ela pode ajudar, como ela também pode minar toda a aprendizagem. Né? Lembra que a gente falou a semana passada sobre as dificuldades de aprendizagem? Algumas delas podem estar relacionadas a uma rotina um pouquinho atrapalhada. Então, o que é rotina? Rotina é você fazer uma coisa constantemente, seguindo horários, né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, eu não consigo ter rotina, porque os meus horários são todos atrapalhados, a minha vida é muito corrida, então eu não consigo estabelecer uma rotina. Porém, se você conseguir estabelecer uma rotina, tudo isso vai ajudar com que grande parte dos problemas que você reclama, que é tempo, que é não ter, vai se solucionar, vai ajudar a melhorar, né? Então, a rotina ela ajuda muito. Então, eu listei aqui 5 razões para organizar uma rotina para criança, né? Para ajudar nesse processo de aprendizagem. E que, claro, tem vários outros, mas eu citei 5 aqui para a gente tomar um gostinho aí pela rotina, tá bom? Então, eu vou começar. O importante de lembrar, antes de colocar ali o primeiro tema, que a rotina ela tem que ser feita de acordo com o funcionamento de cada família. Não adianta eu pegar uma rotina pronta lá na internet e ir fazer lá na minha casa, que não vai ser funcional, não vai ter a ver com a minha vida, vai ter a ver com a vida daquela pessoa. Então, é muito importante que essa rotina, para ela funcionar, ela precisa ser estabelecida pela família, de acordo com o seu ritmo, com o seu trabalho, com as suas vivências, tá bom? Só assim que ela vai realmente surtir os resultados aqui que eu tô dizendo. Então, olha lá, e vai ser menos traumática também. Então, primeira razão para se ter uma rotina. Ajuda a criança a se sentir segura por conta da previsibilidade, né? Então, quando eu sou muito a favor de fazer quadros de rotina, né? Para a criança faz um simples e para a família faz um outro, mas é importante que sigam. Então, assim, se a família de repente não consegue começar com uma rotina, colocar em rotina pelo menos as coisas principais, o horário de acordar, né? O horário das alimentações e o horário de dormir é muito importante, né? E os horários de tarefa. Pelo menos isso tem que estar ali, começar por esses já é importante, já ajuda, né? Então, manter essa constância. Então, aqui, por que ela ajuda a criança a ter mais segurança? Grande parte, por exemplo, a criança, ela sabe que é igual crianças pequenas, que ficam chorando para ficar longe dos pais, né? Longe daquele responsável que cuida. Quando ela tem uma rotina, ela sabe que vai e volta, né? Então isso traz uma segurança. Ela sabe que as coisas acontecem numa ordem. Então ela não fica tão perdida. Isso deixa ela mais segura, menos ansiosa, né? Então isso contribui com essa parte da segurança. Então ela consegue prever o que vem depois. Nisso ela não fica perdida, né, no tempo. Ela consegue, então, se sentir mais tranquila
e segura, certo? 2, que eu coloquei, auxiliar no processo de autonomia da criança por conta da constância. Então, repare, a família que fala assim, ah, eu não consigo estabelecer uma rotina porque a minha vida é muito louca, eu tenho pouco tempo para fazer as coisas. Mas se você já parou para pensar, quantas vezes você perde tempo? Ai, filho vai tomar banho, filho vai comer, filho vai isso. Dentro da rotina estruturada, a criança vai fazendo várias vezes e ela vai automatizando isso, ela vai colocando em prática. Você vai tirando a voz aos pouquinhos e vai deixando o apoio visual. Por isso que eu sou a favor da estrutura, do quadro ali, tá? Por conta disso, ela vai visualizando aquilo que ela vai fazendo e ela então vai assimilando isso e ela vai colocando em prática, vai ficando automático e ela vai conseguindo fazer sem você precisar mandar. Vai chegar esse tempo. É claro que isso não vai acontecer do dia para a noite. Por isso que é importante a constância. É na constância que ela vai assimilar e ela vai conseguir ter uma autonomia dentro disso. E isso depois ela vai generalizar para outras situações da vida dela. Vai generalizar essa autonomia levando para a escola, né? Porque querendo ou não, a escola tem a sua rotina, ela vai conseguindo fazer as coisas sem precisar toda hora alguém tá mandando, alguém tá dizendo para ela o que ela tem que fazer, né? Então, a rotina, ela ajuda nisso, por conta da constância. 3, previne comportamentos disruptivos por compreender o funcionamento de cada coisa. Então, na rotina, eu sei que tem as regras a ser seguida. Claro, essa rotina, ela não pode ser engessada, né? Eu vou falar sobre a flexibilidade mais adiante. Mas, como ela compreende o funcionamento das coisas, a chance dela ter comportamentos disruptivos por conta de coisas pequenas do dia a dia vai ter uma chance menor de acontecer. Por exemplo, ela não gosta de tomar banho, reclama para tomar banho. Se ela compreende que ela faz aquele banho e depois ela vai ter alguma outra coisa para fazer, então isso acalma ela, né? Ela sabe o funcionamento, ela compreendeu a regra, por conta volta lá da constância, e aí a chance dela ter esses comportamentos diminui, né? Outro motivo, a criança ela faz birras normalmente quando os pais chegam do trabalho, né? Em vez de os pais chegarem em casa e ter calma, tranquilidade, não é um birreiro daqui, um birreiro dali, uma reclamação. Às vezes, tudo isso é para chamar atenção, porque ele está sentindo a falta de ter um tempo com o pai e com a mãe. A partir do momento que você estabelece uma rotina e você coloca dentro dessa rotina um momento para brincar com o papai, com a mamãe, com o responsável, ele vai saber que ele vai ter aquele momento. Então, ele não vai precisar ter essas crises para chamar a atenção, porque ele tem a segurança de que vai ter vai ter esse momento de atenção, né? Então, eu olho com mais cuidado. Lembra da previsibilidade? Então, eu prevejo, ele já sabe que vai acontecer, né, por conta da constância novamente, e ele vai diminuir esses comportamentos, né? Então, boa parte de comportamentos que vão ser melhorados por conta dessa rotina, quando ele entender e internalizar essa rotina, porque ele vai entender o funcionamento das coisas. Até aquelas crianças bem pequenas, elas também vão conseguir, por exemplo, se eu estabeleço horário de almoço. Então, eu sei que a criança, ela vai começar a ter fome ali, ela começa a chorar de fome, né? Não ali, né, nos primeiros meses, porque os primeiros meses, né, a criança ainda está se adaptando ao ambiente, mas se eu tenho que deixar, né, para ela entender as vontades dela também, mas se eu coloco ali a rotina, né, se eu antecipo um pouquinho esse horário de almoço para o horário que a criança vai estar tendo fome, perdão, então ela vai conseguir ter esse, ela vai ter mais aquela, né, aquela
irritabilidade por conta da comida ou por conta do sono, porque vai ter todo um processo, né? Até né, na questão do sono, né? Estabelecer uma rotina. Então, você pode ir estabelecendo pequenas rotinas para cada coisa, né? Pequenas rotinas para tarefas. Se vocês quiserem, outro dia eu faço uma rotina para tarefa. Como fazer uma rotina para a tarefa ser tranquila, gostosa, né? A gente pode fazer um outro vídeo falando sobre isso. Mas eu posso fazer uma pequena rotina para dormir, então eu faço uma música antes de dormir, coloco, porque o horário do sono ele também é muito importante, diminuo as luzes. Então tem pequenas rotinas que podem ser feitas. Não vou entrar em detalhes, porque senão o nosso vídeo fica muito grande, não é o nosso objetivo. 4. Propicia o desenvolvimento da linguagem pela compreensão da função social. Então, quando eu tenho uma rotina, a criança sabe onde ela está, o que ela tem que fazer, né, por conta ali da autonomia. Então, ela compreende aquela função social das coisas. Então, ela não está caindo ali de paraquedas, né? Então, ela vai compreendendo todo aquele funcionamento, onde ela pode entender aquilo e automaticamente também opinar sobre, participar ativamente. Então, ela compreende a função social, então ela vai, né, por ali compreendendo como as coisas acontecem, isso é aquisição de linguagem, né? Então, tudo isso vai, então, propiciar. Então, a rotina, olha só como ela ajuda, né, nessas questões também. E estimula as funções executivas, né? Funções essas muito importantes para o início de aprendizagem, para toda. Nós precisamos, né, que a execução de pequenas ações de curto e longo prazo vão envolver a memória, né, a memória de trabalho, memória. Então, tudo isso que vocês estão trabalhando, da questão de autonomia, de eu guardar os meus brinquedos, eu brinquei, agora é a hora de guardar os brinquedos, né? Às vezes a criança leva um estojo para a escola, volta para casa, sem os lápis, os pais ficam bravos. Às vezes, então, não está dentro da rotina dele. Ele não sabe esse funcionamento. Então, assim, eu brinquei, agora é hora de... Eu terminei de brincar, eu guardo os brinquedos, porque depois vem outra coisa e outra coisa, né? Então, assim, eu não dou essa noção. Então, por isso que às vezes fica mais complicado. Então, vai auxiliar nesse processo de autocontrole, né? Então, eu não preciso ficar mais tão apavorado, porque eu sei que depois de uma coisa vem outra. O planejamento, né? Não só o planejamento ali da rotina, que é muito importante, montar esse quadro de rotinas junto com a família toda, sentar um momento, fazer uma reunião, vamos estabelecer as nossas rotinas, até com as crianças pequenas, elas entendem, gente, a criança a partir dos 3 anos, ela entende isso e ela precisa participar disso, né? Ela precisa compreender. É assim que, além, né, da constância, quando você faz isso, você está envolvendo ela no planejamento. Ela não é só um ser que está ali para cumprir tudo. Ela está opinando, ela está colocando, e ela vai se sentir responsável também por isso. E ela também vai agir para que isso aconteça da melhor forma possível, né? Então, assim, eu sou muito fã de rotina. No meu trabalho lá na clínica, gente, vocês não têm noção de como ajuda a aprendizagem da criança. Às vezes, enquanto eu tô lá trabalhando com a criança, tô trabalhando. Mas eu percebo assim, a família não tem regras, não tem rotina. Enquanto eu não sei, às vezes porque não sabe nem como montar. Enquanto eu não sento com a família, hoje nós vamos estabelecer a rotina. Eu não estabeleço a rotina que a família vai fazer, eu estabeleço como ela pode estabelecer essa rotina e depois ela faz a adaptação lá para a família dela. Enquanto eu não sento o meu trabalho, lá não flui. E é incrível que a partir do momento que eu sento com a família, que nós estabelecemos isso, e a família lá em casa, ela faz isso, como a criança faz isso aqui. Ela tem uma evolução muito mais rápido, porque lá dentro da sessão ela entende que tem todo o funcionamento. Então, as crianças lá, mesmo as que eu só estou conhecendo a princípio, fazendo as avaliações, nós temos as regrinhas.
Quando eu vejo que a criança ela tem um pouquinho mais de dificuldade, nós já colocamos os cartões, ó, a sessão vai funcionar assim. Tem um começo, um meio e um fim, e eu estabeleço o que nós vamos fazer a cada sessão. E assim, por mais que sejam atividades diferentes, porque ela não é engessada, a rotina ela não pode ser engessada porque acontecem imprevistos. Às vezes eu preciso mudar, por isso que é importante fazer junto, porque você prevê algumas coisas que podem mudar, um convite de aniversário, um jantar, alguma coisa que você vai precisar dar uma mudada na rotina. Você comunica antes dessa mudança. E quando é imprevistos, a gente também explica para a criança que imprevistos é para acontecer. Com aquelas crianças que têm dificuldade em quebrar padrões, que daí a rotina acaba sendo muito rígida, é muito importante a gente colocar dentro dessa rotina elementos surpresa, para que ela saiba, já vai vendo que de repente pode acontecer uma coisa diferente. Então, elementos, ó, aqui é um elemento surpresa, vai acontecer qualquer coisa. É uma saída de casa, é mudança de alguma coisa, para a criança já ir sentindo também que pode acontecer imprevistos, né? Então, a rotina ela não precisa ser engessada, mas ela precisa ter uma constância, ela precisa ser estabelecida para que ela funcione bem, tá bom? Então, tudo isso é importante. E, para finalizar, a criança com rotina é mais confiante, calma, colaborativa e segura. E tudo isso vai ajudar na aprendizagem dela de forma significativa. Então, acreditem, montem a rotina de vocês. Lembra um outro post que eu fiz? Comece devagar, mas comece. Comece, você vai ver as diferenças que vão causar na sua vida. Não é um dia fazendo de um jeito, outro dia fazendo de outro. É constância. Você vai, às vezes, precisar de 1 mês, 2 meses para estabelecer uma rotina, estabelecer que agora tem regras, que nós temos um horário, um funcionamento. Mas depois, os benefícios são enormes. Vale a pena investir nisso. E se você quer melhorar a aprendizagem da criança, aposte nisso, que você vai estar contribuindo muito para os profissionais que estão trabalhando com a criança, para o professor, né, e para a própria criança e até para você lá na sua família, tá bom? Então, esse é o meu recadinho de hoje. Qualquer dúvida, é só mandar uma mensagem lá no meu Instagram, que eu vou ter prazer em responder vocês, tá bom? E até nas tarefas que perguntaram para mim assim, e como fazer nas tarefas? Ajuda. Então, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre a rotina e a tarefa e a organização de tempo da criança, tá bom? Então, até mais, até o nosso próximo vídeo.